Bom, pessoal, agora aqui a gente está numa poça d'água no interior da mata, aqui na floresta de Silvânia. O que que tem nessa poça de água? A gente tem anfíbios anuros em atividade de reprodução. Como é que a gente sabe que esses animais estão em atividade de reprodução? Não sei se vocês conseguem ouvir no fundo. Muitos machos estão cantando. E quando eu falo muitos machos, porque realmente dos anfíbios anuros, quase a totalidade de espécies desses animais, apenas os machos emitem esses cantos. Então os cantos dos machos, eles funcionam para atrair as fêmeas para a atividade reprodutiva e para o acasalamento. Essa espécie na minha mão é uma das espécies que a gente encontrou aqui nessa poça agora. É uma perereca. Na ponta dos dedos ela apresenta discos adesivos, e esses discos adesivos auxiliam esses animais a se deslocar na vegetação. São espécies arborícolas, ou seja, habitam árvores ou arbustos, vegetação acima do nível do solo. E esses discos adesivos ajudam justamente essa espécie a se fixar nesse substrato que ela se encontra. Só, como eu estava dizendo, apenas os machos cantam. Os cantos dos machos são para atrair as fêmeas. Então o que que isso implica? A comunicação entre os anfíbios anuros se dá basicamente comunicação acústica, comunicação auditiva. Bom, pessoal, uma pergunta interessante que fica: por que que a gente encontra esses animais nesse tipo de ambiente aquático? Existem duas características que a gente pode destacar nesses animais que promovem esse encontro em corpos d'água. Primeiro, anfíbios são animais com pele bastante permeável, então eles necessitam de umidade constante na pele para conseguirem realizar trocas gasosas, porque a forma principal de respiração desses animais é feita através da pele, é o que a gente chama de respiração cutânea. Então, ambientes aquáticos são ambientes ideais para encontrar esses animais, ambientes de bastante umidade. E o segundo fator, que está presente em boa parte das espécies de anuro, mas existe uma porcentagem onde isso não acontece, e essa porcentagem onde isso não acontece é o que a gente chama de espécies de desenvolvimento direto, reprodução direta. A maioria das espécies precisa depositar seus ovos em ambientes aquáticos para o desenvolvimento dos embriões. E quando eu falo em ambiente aquático, é diretamente na água. Por quê? Porque os anfíbios apresentam um ovo, que é um ovo não amniótico. É um ovo que não apresenta anexos embrionários, e a ausência desses anexos embrionários torna esses ovos dependentes de ambientes aquáticos. No caso dos répteis e outros amniotas, a presença desses anexos embrionários tornam esses animais mais independentes de ambientes aquáticos e faz com que eles conquistem melhor os ambientes terrestres. Então essas são as duas características principais que a gente tem que considerar sobre os anfíbios e a associação de anfíbios com ambientes aquáticos. A primeira é a reprodução. O que caracteriza essa reprodução? Enquanto no outro grupo que eu falei anteriormente, que apresenta desenvolvimento direto, de dentro dos ovos dessas espécies de desenvolvimento direto já saem mini adultos. Então, espécies já formadas, com membros, pulmões bem desenvolvidos. Em espécies que não apresentam desenvolvimento direto, que é o caso dessa espécie que a gente está aqui na mão, essa espécie de perereca, ela apresenta o desenvolvimento indireto. O que vem a ser esse desenvolvimento indireto? Ela apresenta uma fase larval. Então essa fase larval ela é totalmente aquática, uma espécie que não apresenta membros, apresenta uma cauda bem desenvolvida. E essa larva em ambiente aquático, até chegar na forma adulta, que é essa forma aqui, que a gente tem na mão, ela vai passar pelo processo chamado de metamorfose. Então, durante essa metamorfose, o corpo da espécie vai passar por diversas modificações e profundas modificações. Entre as modificações principais, o que a gente pode destacar? O surgimento de membros, já que uma larva de um anfíbio com desenvolvimento indireto não apresenta nenhum membro desenvolvido, apenas corpo e cauda.
Então, durante a metamorfose, o aparecimento de membros, o desenvolvimento de pulmões mais efetivos e mais desenvolvidos, e a dieta desses animais que muda bastante. A maioria das larvas são herbívoras, raspadoras, e já as espécies adultas são insetívoras. Então, precisa acontecer uma modificação profunda na boca, na forma de captura de alimento, no trato digestivo, para que essa espécie saia de uma dieta herbívora larval para uma dieta insetívora na forma adulta. Então, durante esse processo de modificações, que é chamada metamorfose, acontece essa série de modificações no corpo do animal até que ele atinja a fase adulta, e após atingir a fase adulta, ele vai atingir sua maturidade sexual, vai começar a se reproduzir e vai acontecer isso que a gente está presenciando aqui agora. Machos cantando para atrair fêmeas e conseguir se reproduzir. Quais são as principais medidas que a gente tira do animal? A primeira delas é o comprimento rostro-cloacal. O que vem a ser esse comprimento rostro-cloacal? A medida da ponta do focinho até o final do corpo, aqui a cloaca do animal. Então a gente abre o paquímetro, posiciona ele aqui da ponta do focinho até a cloaca. E aí a gente olha aqui, ó, esse indivíduo tem 57 milímetros de comprimento rostro-cloacal. Então o que é importante? Ter uma planilha. Esse trabalho de medição geralmente é feito num centro de triagem, num laboratório, num ambiente mais controlado. Aqui a gente está demonstrando em campo mesmo. É possível se fazer? A gente vai aproveitar que já está aqui para fazer a soltura desses animais no mesmo ambiente que a gente pegou ontem. Então, se a gente não está num centro de triagem, o que é importante ter? Uma caderneta de anotação ou uma planilha para a gente fazer a anotação dessas medidas que a gente tirou. Então, comprimento rostro-cloacal, 57 milímetros. Uma outra medida interessante é o comprimento do fêmur, é esse primeiro osso que sai aqui próximo da cloaca. Comprimento do fêmur do animal. Então a gente vem aqui, posiciona uma ponta do paquímetro próximo à cloaca e a outra na articulação aqui do fêmur e da tíbia. Deu 32 milímetros. Então a gente vai tirando essas medidas e anotando. Uma outra medida comumente usada, o comprimento da tíbia do animal, que é o próximo osso aqui depois do fêmur. A gente utiliza o paquímetro novamente, da mesma forma. Deu 35,3 milímetros. Então até agora eu falei 3 medidas para vocês: comprimento rostro-cloacal, comprimento do fêmur, comprimento da tíbia. A gente pode olhar o comprimento da cabeça. A gente vem aqui na região, logo após o tímpano, ou na região aqui da mandíbula, da inserção da mandíbula do animal, até a ponta do focinho. E a gente mede aqui, essa medida é a medida de comprimento da cabeça do animal. Foram 19,5 milímetros. E a última medida, lembra que eu falei para vocês, existem várias medidas que a gente pode tomar, mas existem algumas que são básicas, que geralmente todo estudo faz. Então eu falei 4 até agora: rostro-cloacal, fêmur, tíbia, comprimento da cabeça e por último a largura da cabeça, que é a região que está entre os dois tímpanos, basicamente, ou entre as duas pontas aqui do maxilar do bicho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Então a gente vem aqui, posiciona o paquímetro exatamente aqui nas pontas da mandíbula. 16,3 milímetros. Então isso é um indivíduo. Geralmente numa noite a gente pode capturar 5, 10, 15, 20 indivíduos. E esse trabalho tem que ser feito, tirar a medida de cada um deles, planilhar. E aí depois esses dados vão servir para uma série de outros estudos. Uma coisa interessante que a gente não comentou ontem, mas que é importante falar também. Além das medidas, é muito importante fotografar esses animais. Fazer fotos nas mais variadas posições. Por quê?
cada espécie, cada família, cada gênero ou cada espécie, ele tem alguma característica particular que ajuda na sua identificação. Segura aqui para mim, por favor, Karen. Esse grupo de espécies, e essa aqui em específico, é importante mostrar essa faixa mais escura, aqui que acompanha a cabeça, as faces ocultas aqui do fêmur, que tem detalhes, ó, de pontos amarelos, estão vendo? O flanco, que é essa região lateral do corpo, também apresentam manchas, então isso são características utilizadas para descrever a espécie. Às vezes padrões de manchas no ventre, essa aqui tem o ventre liso, mas algumas espécies apresentam padrões de mancha. Então qual é o ideal? O que a gente deve fazer de maneira ideal? Tirar foto de qualquer das mais variadas formas que a gente possa do bicho. Uma foto do dorso, uma foto da lateral para ver a cabeça, uma foto das mãos para a gente ver a extensão das membranas interdigitais aqui, porque isso também é uma característica que ajuda a identificar a espécie, a extensão da membrana, o formato do disco, o ventre, os pés, detalhes aqui nessa articulação do calcanhar, se apresenta um apêndice ou não. Aqui nesse caso essa espécie não tem o apêndice calcâneo que a gente chama, mas existem espécies que apresentam. Então, o quão possível for fazer imagens do indivíduo, mais fácil vai ser identificar depois numa situação extrema de essa espécie eu não conheço, como é que eu vou identificar ela depois se eu já soltei? Então chega em casa, se fez um banco de imagens bom desse indivíduo, procura literatura, descrições de espécies, guias. Se ainda assim não conseguiu, procura um colega, um conhecido que tem experiência já com o grupo. Com certeza, com fotos boas, vai ficar muito mais fácil conseguir promover a identificação desse animal. Vou fazer a medida novamente do comprimento rosto-cloacal. Ponta do focinho até a cloaca. A cloaca do animal está aqui no final do corpo. Posiciona as duas pontas do paquímetro. Você pode repetir, por favor? Eu acho que você mexeu assim, pegou um... Comprimento, vou fazer aqui agora o comprimento rosto-cloacal, tirar o comprimento rosto-cloacal do animal, da ponta do focinho até a cloaca. Então a gente posiciona o paquímetro nessas duas extremidades. (57 milímetros). As medidas, não se assustem se em algum momento vocês forem usar o paquímetro, tirar uma medida, a primeira deu 57, agora eu dei sorte que deu 57 também. Mas como é uma medida de precisão, então pode ser que você tire a primeira 56, aí tire a segunda 56,5, 57. Isso é uma variação normal, não vai influenciar em nada o estudo. É uma coisa que a gente está sujeito, né? A gente, apesar de ter um instrumento de medição, de precisão para medição, a gente não consegue ter essa precisão de fazer o paquímetro ficar na mesma posiçãozinha aqui toda hora. Tem essa variação, mas é pouca coisa. Você pode mostrar as manchas aí? Deixa eu pegar. Essa espécie em específico, que é interessante a gente notar nela, essa máscara que ela apresenta aqui do lado da cabeça, essa faixa mais escura, que começa aqui atrás do tímpano e vai até a ponta do focinho. Uma outra característica interessante, essa linha labial branca, que ela tem aqui embaixo, bem marcada. Algumas espécies não apresentam essa linha labial bem marcada. A extensão das membranas interdigitais. Essa espécie apresenta membranas interdigitais reduzidas. Existem um outro grupo de espécies de perereca que tem essas membranas bem desenvolvidas e bem evidentes. Os padrões de mancha nas faces ocultas do fêmur. Tem espécies que não apresentam nenhuma manchas dessas, outras apresentam linhas longitudinais, outras linhas verticais. E o padrão de manchas aqui na região do flanco. É interessante notar que esse padrão de manchas aqui da região das faces ocultas do fêmur são parecidos com as manchas dos flancos. E a questão também se apresenta ou não manchas do ventre. Essa espécie não apresenta manchas no ventre. Ela tem um ventre que a gente chama de ventre imaculado. Imaculado é uma coisa sem mácula, sem manchas. Então aqui não tem
Não tem nada.